E aí galera, aqui é a Sarah e esse vídeo vai ser dedicado a uma das empresas que mais admiramos no mundo dos games e que com sua excelência rompeu a barreira de atuação exclusiva no mundo dos games para levar uma de suas principais franquias para o mundo das telinhas, com a série The Last of Us, que está sendo produzida em parceria com a HBO, e o filme Uncharted, que estará em breve nos cinemas. Tenho certeza que não é só um dos nossos estúdios preferidos, como é o de vocês também. A verdade é que todo mundo que conhece esse universo tem uma opinião sobre a Naughty Dog. Então nesse vídeo nós iremos contar a história desse estúdio. Bora pro vídeo? Capítulo 1. O passo inicial é o mais difícil. Nem sempre a história da Naughty Dog foi rodeada de sucesso e jogadores extasiados com a qualidade de entrega em seus games. Houve uma época inicial de mais erros e aprendizados do que acertos, que foi importante para transformá-la na empresa que é hoje, diga-se de passagem. A história começa em 27 de setembro de 1984, quando dois amigos, um designer e um programador, Andy Gavin e Jason Rubin, ambos com 14 anos de idade, fundaram a Jam Software, que é uma junção de Jason, Andy e magia. Esse estúdio seria focado em jogos, como podemos imaginar. O primeiro projeto da Jam foi Math Jam, um jogo educacional com foco no ensino e aprendizagem de matemática. Como era comum na época, eles saíram de porta em porta na tentativa de vender a sua ideia para as escolas. Entretanto, logo no início houve a primeira derrota. A burocracia não permitia que esse tipo de jogo pudesse ser comercializado livremente. Era necessária uma supervisão pedagógica. A ideia então foi abandonada. Como desistir não fazia parte do vocabulário dos garotos, uma nova empreitada teve início. Seus esforços já estavam começando a chamar a atenção de algumas empresas. A Jam Software fechou uma parceria com a Baldwire Games, uma publisher de jogos que contava com muitos funcionários, que na época iria ajudar bastante. Dessa união surgiu o primeiro sucesso comercial, Sky Crazed, um jogo de esqui que vendeu cerca de 1.500 cópias. Lembre-se, estamos no ano de 1986, onde poucas pessoas tinham a capacidade de possuir um computador, quanto menos uma máquina capaz de executar jogos. Então 1.500 cópias eram consideradas um sucesso para a Jam Software. A experiência adquirida permitiu a criação de outros jogos de sucesso. Dream Zone, de 88, por exemplo, vendeu impressionantes 10.000 cópias. Com o fim do ensino médio, aos 17 anos, os garotos sentiram que poderiam alçar voos mais altos, sem necessariamente fazerem parcerias, e dessa maneira aumentariam seus lucros. Os fundadores decidiram se desvencilhar da Baldwire Games, por esta não estar distribuindo e comercializando seus jogos como eles gostariam. No entanto, Andy e Jason não poderiam simplesmente encerrar o contrato. A alternativa encontrada foi fundar uma nova empresa. Nascia então a Naughty Dog, mais independente, mais forte e com foco em oferecer jogos de qualidade para o público maior. E cabe ressaltar, cara amigo, os fundadores tinham apenas 17 anos e já contavam com planos muito ambiciosos. Capítulo 2. Nasce a Naughty Dog. Sob o novo nome, os desenvolvedores agora estavam confiantes e decidiram mirar alto. Buscaram uma promissora parceria com a Electric Arts, uma das maiores empresas do ramo na época, e uma das maiores até hoje. Essa nova parceria financiou um projeto denominado Keith the Thief para Apple II, MS-DOS e Amiga. Mais uma vez, um sucesso. Foram vendidas mais de 50.000 cópias do jogo, resultando em boas cifras para a empresa. Tudo parecia caminhar muito bem, mas a maré começaria a virar. A EA continuou apostando nos promissores talentos da Naughty Dog, financiando um outro jogo, Rings of Power. Na época, foram investidos cerca de $150.000 na criação do game. Entretanto, alguns problemas inesperados fizeram com que o projeto atrasasse. Primeiro, os jovens agora estudam em faculdades diferentes e a dupla teve que adaptar uma espécie de desenvolvimento remoto, algo totalmente impensável para a época. Além disso, o jogo havia sido projetado inicialmente para o PC, mas a publisher decidiu portá-lo para o Sega Master System. E em se tratando de ports, os caros jogadores, vocês já sabem como é que funciona. Apesar do jogo ter vendido mais de 100.000 cópias, a EA decidiu não imprimir mais unidades do título por vários motivos. Os mais importantes, a crítica em relação às qualidades foram pesadas. Não era um bom jogo, em resumo. E ainda porque a EA já estava concentrando forças em jogos esportivos muito mais rentáveis, já naquela época, 1991. Neste ponto, ficava evidente a propensão de ambos a criarem histórias com vários personagens, enredo e todo um background, enquanto a indústria estava voltada para os jogos um pouco mais simples nestes quesitos. Capítulo 3. Falência? Após o fracasso do último trabalho, Andy Gavin e Jason Rubin ficaram um tempo sem muitos projetos a serem desenvolvidos. Enquanto Rubin queria experimentar outras coisas, Gavin estava mais propenso a prosseguir por uma especialização acadêmica. Ambos ainda estavam na universidade, detalhe. Soma-se a isso o fato dos jovens estarem insatisfeitos com os cartuchos. A experiência anterior não foi muito boa. Eles acreditavam que as fitas limitavam muito a criatividade. Por isso começaram a explorar outras experiências com 3D que começavam a dar os primeiros passos. Os estudos iniciais com as novas ferramentas despertaram o interesse da dupla dinâmica.
Com o 3DO em evidência, os desenvolvedores passaram a trabalhar em um jogo de luta nomeado Way of the Warrior, fortemente inspirado em Mortal Kombat, que se tornava referência para os jogos de luta desde então. A Naughty Dog usou todas as finanças restantes deste projeto, e pela primeira vez eles cogitaram a ideia de contratar novas pessoas para a equipe. Até então, todos os jogos haviam sido criados somente por Andy e Jason. Esta fase da empresa foi uma verdadeira provação. Andy chegou a ficar com $6 em conta. Os amigos sobreviveram por muito tempo comendo macarrão instantâneo. E quem nunca, né? Muitos dos seus pertences foram vendidos, tudo em nome de um jogo. Capítulo 4. Persistência. Mesmo tendo investido praticamente todos os recursos, a Naughty Dog ainda conseguiu expor seu projeto na CES de 1994, a maior feira de tecnologia da época, na esperança de que alguma empresa se interessasse pelo jogo. Muitas conversas se seguiram e algumas companhias se interessaram pelo projeto. Uma delas foi a Universal Studios, renomada produtora de filmes que também investia em jogos eletrônicos. Na época, Mark Cerny, um dos executivos da Universal, gostou da capacidade dos meninos, oferecendo a eles um contrato muito interessante: 3 jogos. O primeiro deles, Way of the Warrior, que acabou não indo muito bem, mas ainda restavam 2 tentativas. Para os que não sabem, Mark Cerny foi o arquiteto-chefe do PlayStation 4 e é o principal responsável técnico do PlayStation. Capítulo 5. Nascimento de um símbolo. Com o novo contrato firmado, a Naughty Dog teve tudo o que precisava: suporte financeiro, liberdade criativa e uma nova tecnologia. Inicialmente, os produtores não tinham ideia dos planos da Universal e, conforme o tempo, os rascunhos foram surgindo e colocados em prática. Mas como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O estúdio foi designado para criar um jogo de plataforma que explorasse as novas tendências do 3D. O game deveria ser carismático, divertido e que representasse o potencial do recém-nascido PlayStation 1. Para tanto, pela primeira vez, Andy e Jason tiveram que contratar pessoas. Afinal, competir com Mario, Sonic, Donkey Kong e tantos outros ícones não seria algo fácil. A ideia de um jogo de fase surgiu no final de 94 com o nome de Willy the Wombat. Posteriormente, o game foi renomeado para Crash. Somente em abril de 1996, o projeto chegou a uma versão alpha. A proposta foi apresentada para os executivos da Sony, que realmente gostaram e aprovaram sua publicação. Então, em setembro de 1996, surgiu no mercado Crash. Um jogo que agradou gregos e troianos, sendo um dos primeiros jogos ocidentais a fazer sucesso no Oriente. Ao todo foram vendidas mais de 6 milhões de unidades. Sucesso! E vale lembrar que apenas 8 pessoas desenvolveram esse jogo. Com o sucesso, o estúdio logo começou a trabalhar em uma sequência. Se antes a Sony não se importava muito com mascotes, agora o marsupial havia se tornado parte fundamental da estratégia do PlayStation. Em outubro de 1996, a Naughty Dog já estava trabalhando em Crash 2. A Sony não queria que os jogadores ficassem muito tempo aguardando por uma sequência, mesmo que a Naughty Dog desejasse um pouco mais de espaço. Em outubro de 1997, Crash 2 Cortex Strikes Back estava no mercado, para o deleite dos fãs. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. O apetite da Sony continuava voraz. O desenvolvimento do terceiro jogo começou logo em seguida. O ritmo de trabalho era insano. Capítulo 6. Negócios. A relação da Naughty Dog com a Universal começava a tomar rumos inesperados. Se no primeiro jogo a empresa cinematográfica era a publisher e financiadora e o PlayStation da Sony era o console base, agora as coisas estavam um pouco diferentes. O relacionamento do estúdio passou a ficar diretamente com a Sony, sem intermediação da Universal. A Sony inclusive passou a financiar os jogos, repassando dinheiro para a Universal, que por sua vez repassava para a Naughty Dog. O papel da Universal começava a ficar em segundo plano. Ainda em 98, parte da equipe começou a trabalhar em um misterioso projeto de codinome Projeto X.
No final daquele ano, Crash 3 estava no mercado. Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot War! O ciclo do personagem estava quase completo. Ao mesmo tempo, Mark Cerny se desligou da Universal, indo trabalhar diretamente para a Sony. Em 1999, Cerny contratou a Naughty Dog para produzir um novo Crash, o queridinho Team Racing. Toda a negociação foi realizada entre a Sony e a Universal, e não entre a Naughty Dog e a Universal. Crash Team Racing foi o último Crash produzido pela Naughty Dog. Mark Cerny havia convencido o estúdio a se desvencilhar da parceria. Na verdade, a Universal também não desejava mais continuar com a união. Capítulo 7. Queremos vocês para sempre. Neste mesmo período, em 1999, a equipe da Naughty Dog começou um processo de reflexão e autoquestionamento. Afinal de contas, qual era a identidade da empresa? Eric Pandelinan, um dos desenvolvedores, explicou ao IGN norte-americano a sensação. Abre aspas. Era estranho. Nós éramos financiados pela Universal. Estávamos na folha da Universal, mas havia um sentimento de que a Universal não sabia o que fazer conosco. Eles eram um estúdio de cinema. Parecia que estavam repassando os discos para a Sony. A Sony era uma publisher. Um relacionamento estranho. Estávamos com a Universal, mas queríamos estar com a Sony. O problema era que Crash era uma propriedade da Universal. Foi essa situação onde não conhecíamos nossa identidade. Nós sabíamos que éramos a Naughty Dog, mas a quem pertencíamos? Fecha aspas. E neste triângulo haviam 3 situações. A Naughty Dog, que havia produzido 4 jogos campeões de vendas, mas que na verdade não eram dela, a Sony, que investiu montanhas de dinheiro em um personagem que também não era dela, e a Universal, que não sabia mais o que fazer com Crash. E além disso, a indústria também estava mudando. O PlayStation 2 estava quase chegando ao mercado, os custos de desenvolvimento dos jogos estavam subindo para altas cifras. Ao mesmo tempo, a Naughty Dog trabalhava no Projeto X, que posteriormente veio a ser conhecido como Jak and Daxter. E pela primeira vez, os fundadores estavam cogitando a ideia de vender o estúdio, principalmente após uma conversa com os executivos da Sony. Rubin conta que foi interpelado com uma pergunta: quanto vocês vão vender a empresa? Na ocasião, ele respondeu: por que venderíamos? E o executivo da Sony foi enfático: porque vocês já fizeram o jogo número 1. Não há mais para onde ir. Daqui em diante, só para baixo. Somando as palavras constantes da Sony e o financiamento necessário para desenvolver um novo jogo por volta de 14 milhões de dólares, os fundadores estavam presos em uma nova realidade. E neste ponto, algumas variáveis começaram a pesar. O relacionamento entre a Sony e a Naughty Dog sempre foi profundo e havia uma responsabilidade com a equipe. E então a Sony deu o golpe final em palavras: nós amamos vocês, queremos trabalhar com vocês para sempre. Diante disso, Gabe e Rubin formularam um preço e condições de compra. A Sony aceitou todas as condições sem questionar, negociar ou qualquer tipo de consideração. A união das duas partes foi quase orgânica, aconteceu naturalmente. Todos estavam felizes. A Naughty Dog, que agora tinha toda a segurança financeira, e a Sony, que agora contava com uma equipe talentosa. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e compartilhar se puder. Vai motivar muito a gente a continuar trazendo mais vídeos como esse pra vocês e com muito conteúdo. A história da Naughty Dog ainda não acabou, nós continuaremos na parte 2. Até mais, pessoal!